faz quando se faz psicanálise. Hoje, ser apenas psicanalista, gente, não basta. Eu queria falar desse tema com vocês. Nós somos convocados o tempo todo a estampar nossa referência teórica. Isso se reflete até mesmo dentro das instituições psicanalíticas, quando estas se denominam freudianas, kleinianas, lacanianas e outras formas nominativas, como se houvesse uma oposição, como se esses olhares fossem antagônicos. Então, assim, a psicanálise ela está em toda parte. Está em toda parte. A cultura ocidental hoje respira psicanálise. E é exatamente por isso que ela enfrenta aí dificuldades mais diversas, desde aquelas do contexto da exerção da psicanálise na cultura, até o manejo do analista diante aí da singularidade do sujeito e das manifestações aí atribuídas à contemporaneidade. Nós estamos aí em tempos, que se retorna o desejo de controle da psicanálise através da ideia de legalização da mesma como profissão, e aí alguns acham isso interessante, muitos psicanalistas acham isso sedutor, É como se nós precisássemos nos justificar diante da sociedade o que faz a psicanálise, o que faz o psicanalista quando este faz psicanálise, como se pratica a psicanálise, uma espécie aí de controle com o manual. É claro que diante das neurociências, diversos artigos dizendo que Freud foi charlatão, diversos artigos dizendo que a psicanálise é uma pseudociência, isso acaba se tornando atrativo para muita gente. Agora, o que nós não podemos esquecer é desse nosso lugar de angústia, que é o lugar da psicanálise. A psicanálise ela surge a partir da clínica. É na clínica que nasce a invenção freudiana. Os praticantes, os discípulos que vão dar continuidade, vão introduzir alguma coisa nova na psicanálise, nas suas formulações teóricas, também a partir da sua prática clínica. Então não é no banco de uma universidade, não é no ato regulamentório de algum conselho que vai surgir a psicanálise. A psicanálise ela surge a partir de sua própria prática. Então o caminho natural é aquele que conduz da clínica à teoria, e não o inverso. Com cuidado, claro, necessário, de não transformar a teoria numa espécie de leito de Procusto, onde a clínica teria de se encaixar a qualquer preço, pagando até com a sua própria deformidade. A clínica psicanalítica ela tem uma plasticidade, ela é maleável, diferente aí das outras psicoterapias, diferente da psicologia, diferente das psicoterapias médicas, que possuem regras, que possuem conselho, que possuem uma série de coisas aí. Então, é sempre um risco de nossos tempos quando a gente se vê às voltas aí com as propostas que a experiência psicanalítica nos impõe. Faz lembrar aí os chamados novos sintomas, cujas as formalizações teóricas e manejo clínico, na atualidade, tem sido um grande desafio, como é o caso aí das novas formas de subjetivação, como a cultura do narcisismo e do espetáculo, o paradigma das neurociências, as toxicomanias, a criminalização, o aumento da violência, e seus destinos, ou seja, os demais temas da contemporaneidade que desafiam a cada dia a nossa clínica. Freud, no seu texto Recomendações aos Médicos que Exercem Psicanálise, estabelece ali com clareza as condições para se conduzir o trabalho de análise. Quando este diz que as regras técnicas que ele estava apresentando, ele ali os tinha alcançado pela própria experiência no decurso dele de muitos anos. Após resultados poucos afortunados, haver levado ele a abandonar outros métodos. Aí ele diz assim: devo, contudo, tornar claro que o que estou asseverando é que esta técnica é a única apropriada à minha individualidade. Não me arrisco a negar que o médico, constituído de modo inteiramente diferente, possa ver-se levado a adotar atitude diferente
em relação aos seus pacientes, a tarefa que se lhes apresenta. Da mesma forma, vai afirmar Lacan, certamente a psicanálise como ciência é sempre uma ciência do particular, mesmo que esses casos singulares se prestem, não obstante alguma generalidade, desde que há mais de um analista. Portanto, tanto Freud quanto Lacan, tanto para um quanto para outro, jamais haveria uma técnica de caráter universal, uma espécie de manual que fosse capaz de conciliar e direcionar a individualidade de um analista. E isso a gente comprova dia a dia na nossa própria prática. Haja vista que os sujeitos a qual lidamos possuem uma singularidade própria e por isso cada trabalho é único na análise. Em 1911, entre 1911 e 1915, Freud vai escrever uma série de artigos que vai receber o nome de artigos sobre a técnica. Além disso, Freud mesmo sempre se preocupou com a técnica. A gente vai verificar ao longo de toda a sua obra, desde os estudos sobre a histeria, escrita em 1883, até o método catártico de Breuil de Freud, né? Quando ele vai escrever a análise terminável e interminável de 1937. Durante toda a sua vida, durante toda a escrita da sua obra, Freud está preocupado com aquilo que ele vai chamar de a técnica da psicanálise. Lacan vai descrever em Problemas Cruciais para a Psicanálise dois tipos de sujeito: o sujeito dividido e o sujeito suposto saber. E aí ele vai dizer que é preciso reconhecer aí a existência de um terceiro elemento, que é a realidade da diferença sexual, o impossível de saber, né? O real como impossível. Disso mesmo já se antecipara o próprio Freud, quando se depara com o rochedo da castração. São impasses com os quais o analista tem que se haver como desafio inevitável em todo o processo de análise. Então, o que se torna evidente em nossas leituras de Freud e Lacan é que parece que os analisandos deles tinham mais paciência do que os nossos. Embora o próprio Freud tenha afirmado nunca ter sido um terapeuta entusiasta, né? A literatura mostra que ele foi um grande terapeuta, né? Um grande analista. O mestre, né? O mestre, por sinal, né? O que mesmo assim não impediu que alguns de seus pacientes se impacientassem com o rumo de sua análise. Já visto o próprio caso do Bertrand Pappenheim, né? O caso da hora. Só que os nossos analisandos hoje, eles têm muito mais pressa, o que acaba levando-os, né, a buscar soluções anunciadas aí como mais rápidas, mais eficientes. Já visto aí o sucesso dos coaches, das demais psicoterapias aí que demandam pouquíssimo tempo. Sucesso não no sentido de resultado, sucesso no sentido de estar na moda, né, de ser à procura do momento. Mas não é por isso, né, porque os nossos analisandos têm mais pressa, né, porque hoje o sujeito entra dentro da clínica já perguntando quando é que ele vai ser curado. Eu me lembro de uma narrativa, né, de Lacan, quando um sujeito, um antigo analisante dele se encontra e fala: eu não procurei mais porque eu estou curado. Lacan perguntou: quando foi que se deu óbito? Então, quando a pessoa entra hoje dentro da clínica já perguntando quando é que vai ser curado, já entra perguntando quando vai sair, quando vai terminar, não é por causa disso que a psicanálise deve se curvar à concorrência dessas práticas contemporâneas, tendo aí a seu favor a regência de uma ética direcionada ao que é mais caro ao sujeito, que é o desejo, é que ela não deve se curvar a esse tipo, né, de psicoterapia ou esse tipo de modalidade. A psicanálise é a psicanálise, ela segue com o seu curso. As outras psicoterapias seguem com o seu curso e cada um vai em busca daquilo que o seu desejo lhe aponta. Então, abordar o sentido da psicanálise é angustiante porque ela comporta e suporta diversas facetas. Entre essas está que a psicanálise é trabalho de falar e ouvir, mas não é falar de qualquer maneira ou ouvir de qualquer maneira, mas é falar, é fazer falar e fazer ouvir de forma apropriada, vencendo resistências, construindo alguma coisa a partir da desconstrução, da construção e da interpretação. Freud vai reconhecer
que o tratamento da Berta Pappenheim, né, o nome real que é Anna Orr, realizado por Breuer, deu início à análise, né, deu início à psicanálise, entendido como trabalho de fazer a histérica falar o que havia esquecido. Sendo assim, o trabalho psicanálise não se contenta somente em ser um trabalho de falar, mas envolve necessariamente também o trabalho de vencer resistências, ou seja, fazer falar. A psicanálise se dá a entender, então, como trabalho de fazer falar. O que faz o psicanalista quando faz psicanálise? Ele faz isso. É o trabalho de fazer falar. Freud afirma que a terapia não consiste em extirpar nada, mas somente em dissolver a resistência e assim facilitar a circulação, o caminho este antes bloqueado, né? O psicanalista ele ajuda o seu analisando a vencer resistências. Esse, inclusive, é o trabalho mais difícil. Se constitui o trabalho difícil do tratamento psicanalítico. O psicanalista Contato Caligaris, né, no seu livro Cartas a um Jovem Terapeuta, essa aqui que eu tenho é a última edição revista ampliada, vai dizer o seguinte: ele já é lançado esse ano, né? É lançado agora em 2019, tá? Revista ampliada com mais novas cartas. Ele vai escrever na página 40, ele vai escrever na página 40 que nenhuma terapia é baseada na simples identificação com o terapeuta, mas nenhuma funciona sem algo disso. Frequentemente, escolhemos um terapeuta que não seja muito diferente de quem gostaríamos de ser. Até porque a proposta da psicanálise não é fazer ninguém normal, mas levar esta pessoa a descobrir e a respeitar o seu próprio desejo. Então, fazer psicanálise é circular com a fala pelos caminhos das lembranças inicialmente inalcançáveis. Desse modo, vencer resistências constitui o próprio trabalho de fazer psicanálise, para se alcançar a psicanálise. A psicanálise é o trabalho em direção à associação livre. É a meta a se alcançar para fazer psicanálise, a associação livre. É dessa maneira que vencer resistência, ou seja, fazer falar, é o sentido do trabalho psicanálise, o que faz confundir meio e fim em psicanálise. Esse seria, inclusive, seu próprio meio de fazer-se. O tratamento psicanalítico pode, então, ser interpretado como trabalho de fazer ouvir o que se fala. Quando eu falo ao analista, eu falo ao analista não só o que eu quero falar, mas eu falo ao analista também aquilo que eu gostaria de ouvir, das coisas que me atravessam, e ouço o que eu falo. Ao ouvir o que eu falo, né, esse trabalho para fazer, continuar falando, analisando, é isso que o analista faz, ainda que a sua fala seja interrompida pela resistência, o trabalho de fazer falar, segundo a exigência da associação livre, não se trata do analisando falar e o analista ouvir, mas é ouvir com atenção flutuante, isso é, ouvir o discurso do analisando como este fala, faz o analisando ouvir, quando ele fala, o que ele não sabe, ou que não quer saber que fala. E assim ele permite precisar a função crítica da fala do analista e a natureza do seu ouvir e do seu falar como se fosse uma espécie de um sonho. O analista que está ali vai trabalhar então a sua interpretação. Interpretar revela de imediato o que faz o analista. Diz do seu próprio trabalho de falar, porque é o analista que interpreta. É claro que isso não se desenrola dessa maneira, de forma simplória, como eu estou falando aqui. Não se trata do paciente contar o sonho e o analista devolver-lhe uma interpretação. Dá-se exatamente de forma diferentemente, né? A interpretação do sonho resulta do trabalho de associação livre do sonhador, da sua fala, revelando que essa fala, afinal de contas, está dizendo, o que ele fala quando fala, o que ele quer falar quando ele fala, né? Mas que o analisando não sabia, ou seja, ele não sabia porque ele não sabia, ou ele não sabia porque ele não queria saber. E aí eu passo a saber quando eu falo.
É nisso, então, que está a técnica da psicanálise. Não está no manual a ser seguido, numa regra a ser seguida. Não, está exatamente naquilo que é a concepção heideggeriana, né? A concepção da filosofia de Heidegger, que fala da técnica libertada da rigidez conceitual. Manda um abraço aí para o meu amigo Adriano, né? De São Paulo, grande fã de Heidegger. Para uma extrema, Heidegger vai falar dessa técnica libertada da rigidez conceitual para uma extrema maleabilidade que a vê aí como uma espécie de constelação que se produz. Ao mesmo tempo, simultaneamente, o desnudamento e a ocultação de uma verdade. Então, essa é a técnica em psicanálise. Então, o trabalho psicanálise consolida-se a partir da técnica da associação livre, implicando aí a atenção flutuante, a primeira correspondendo ao falar do paciente e a segunda ao ouvir do analista. Sobre a atenção flutuante, eu queria indicar o material do psicanalista inglês, né, que fez parte da escola dos ingleses independentes, o Wilfred Bion, né, que vai falar muito sobre a questão da atenção, da escuta flutuante, que é o trabalho do ouvir do analista. O analista, então, a partir da sua escuta flutuante, do material falado pelo analisante, né, que é a associação livre, ele vai, a partir disso, completar um fragmento, como vai dizer o Freud, e comunicar ao analisando para que este exerça efeito sobre ele. Em seguida, a partir daquele fragmento dado pelo analisante, o analista vai construir outro fragmento a partir desse material que aflui, e aí procede com ele da mesma maneira. E é nessa alternância que ele segue até o final, culminando naquilo que é o sentido do fim da psicanálise como tratamento. Que é o quê? Fazer o analisando ouvir o que sua fala diz quando este fala. Então, se quando ele é capaz de ouvir o que ele está falando, ali chegamos, então, ao final da análise. Então, a tarefa do psicanalista, portanto, é construir ou reconstruir aquilo que foi esquecido devido a quê? Aquilo que Freud vai chamar de recalcamento, né? Então, aquilo que Freud chamou de construção na análise, porque é isso que o analisando, ou analisante e analista faz, né? Uma construção. Então, aquilo que Freud chamou de construção na análise, que não é uma expressão tão comum quanto o uso do termo interpretação, a maioria dos psicanalistas usa muito interpretação e esquece a construção na análise, né? Apesar do próprio termo construção da análise ser considerado por Freud muito mais adequado do que o termo interpretação. Então, essa construção se refere a uma parte da história esquecida do analisando, enquanto interpretação refere-se ao que é feito a partir de um único elemento do material. Então, a interpretação vem dos atos falhos, das ocorrências semelhantes, né? Do X, da coisa toda. Enquanto que a construção na análise se refere a uma parte da história esquecida no analisando. No artigo escrito em 1937, Construções na Análise, Freud trata especificamente dessa questão, diferenciando o que é construção na análise do que é interpretação na análise. Então, onde ele fala sobre como se costuma avaliar o não e o sim do paciente em relação às comunicações sobre o seu material psíquico feito pelo analista durante o tratamento analítico, é ali que está a construção na análise. Quanto ao que se faz quando se faz psicanálise, bom, eu quero terminar aqui com a fala do mestre francês Jacques Lacan, na sua Leçon de 29 de novembro de 1967. O analista, claro, não deixa de ter necessidade de se justificar para si mesmo quanto ao que se faz na análise. Faz qualquer coisa, e é bem desta diferença entre o fazer e o ato que se trata. O lugar onde se instala o psicanalizando é o de um fazer. Ele faz também qualquer coisa. Chamem-no como quiserem, poesia ou manejo. É bem claro que justamente uma parte da indicação da técnica psicanalítica consiste em um certo laissez-faire. Mas será isso suficiente para caracterizar a posição do analista? Quando esse laissez-faire, esse deixa rolar, comporta até certo ponto na manutenção intacta nele desse sujeito suposto saber, ainda que ele conheça por experiência a queda e a exclusão desse sujeito. E o que nisso resulta do lado do psicanalista?
como iniciamos a nossa questão, o que se faz quando se faz psicanálise?